As palavras dele ainda queimam na minha memória. Garota do café. Eu era só mais uma presença invisível naquela casa de praia, servindo xícaras e ouvindo conversas sussurradas sobre um caso que poderia arruinar a reputação da família. Ninguém ali sabia do que eu era capaz, nem mesmo eu. Mas tudo mudou no instante em que coloquei aquele documento esquecido sobre a mesa e vi o olhar de surpresa no rosto do homem que me subestimou. Você já se sentiu ignorada, tratada como se não tivesse valor? Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque a minha história pode ser a sua também. E se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Qual foi o momento em que você provou seu valor para quem duvidava de você? Quero muito ler o seu relato. Ah, e antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa e deixa seu comentário aqui na descrição contando a sua experiência. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias reais e inspiradoras para você. Vamos juntas mostrar que ninguém pode nos subestimar. As palavras dele ainda ecoam na minha cabeça, mesmo agora, meses depois daquele verão sufocante em que tudo aconteceu. Garota do café. Ele disse isso sem nem olhar nos meus olhos, com a voz apressada de quem está sempre atrasado para algo mais importante. Eu estava parada na porta do escritório improvisado da casa de praia da família dele, segurando uma bandeja com 2 xícaras fumegantes e um pratinho de biscoitos amanteigados. O cheiro do café recém-passado se misturava ao sal do mar que entrava pela janela aberta, e eu me sentia invisível, como se fizesse parte da mobília, ou pior, como se fosse só um ruído de fundo na vida deles. A casa era enorme, branca, com janelas azuis e um jardim que descia até a areia. Era a 3ª vez que eu passava as férias ali, desde que comecei a namorar o Daniel, filho mais novo da família. Mas, naquele verão, tudo parecia diferente. Eu não era mais só a namorada do Daniel. Eu era a garota do café, a assistente improvisada, a pessoa que estava sempre à margem das conversas importantes, das decisões, dos segredos. E, principalmente, à margem do caso que estava consumindo o tempo e a energia do Dr. Álvaro, o advogado famoso, pai do Daniel. Lembro do momento exato em que tudo mudou. Mas, para entender como cheguei até ali, preciso voltar um pouco. Preciso contar como era estar naquela casa, como era ser eu, naquele verão em que o mundo parecia girar em torno de um processo judicial e de uma família que não era minha. A primeira manhã foi um choque. Eu acordei cedo, como sempre faço quando estou em lugares novos. O sol já entrava forte pela janela do quarto de hóspedes, pintando a parede de um amarelo quase dourado. Daniel ainda dormia, o rosto sereno, os cabelos bagunçados. Eu me levantei devagar, tentando não acordá-lo, e fui até a cozinha. A casa estava silenciosa, exceto pelo barulho distante das ondas e pelo canto de um sabiá. Preparei café, arrumei a mesa, cortei frutas. Queria ajudar, mostrar que eu podia ser útil, que não era só uma visita a mais. Quando a família começou a descer, um a um, percebi que havia uma tensão no ar. Dona Lúcia, a mãe do Daniel, estava com olheiras profundas e falava baixo, como se temesse acordar algum fantasma. O Dr. Álvaro já estava de terno, mesmo ali, na praia, e falava ao telefone com uma voz dura, cortante. Os irmãos do Daniel, Lucas e Mariana, pareciam preocupados, trocando olhares rápidos, como se compartilhassem um segredo do qual eu não fazia parte. No café da manhã, tentei puxar conversa. Falei sobre o tempo, sobre a praia, sobre o cheiro do pão fresco. Mas as respostas eram monossilábicas, distraídas. Até Daniel parecia distante, olhando o celular a cada 2 minutos. Só depois, quando todos já tinham saído da mesa, ele me explicou, meio sem jeito. Desculpa, amor. Meu pai está com um caso complicado. Ele trouxe trabalho pra cá, e todo mundo está meio tenso. Mas vai passar, tá? Assenti, tentando sorrir. Mas, no fundo, senti que havia algo mais. Algo que eu não sabia, que ninguém queria me contar. Os dias seguintes foram uma repetição desse desconforto. Eu tentava me encaixar, ajudar, ser gentil. Mas sempre acabava relegada às tarefas menores. Arrumar a mesa, buscar café, lavar a louça. Quando o Dr. Álvaro precisava de algo, era a mim que chamavam. Pode trazer mais café.
Você pode imprimir esses documentos. Preciso de silêncio, por favor. E, claro, o clássico. Garota do café, pode fechar a porta. No começo, achei que era só uma brincadeira, uma forma de me incluir. Mas, com o tempo, percebi que era mais do que isso. Era uma forma de me colocar no meu lugar. De me lembrar que eu não fazia parte daquele mundo, daquela família, daquele caso. O caso, aliás, era tudo de que se falava naquela casa. Eu ouvia fragmentos de conversas, nomes de empresas, datas, valores. Sabia que era algo grande, importante, que poderia mudar a vida deles. Mas ninguém me explicava nada. Eu era só a garota do café. Até que, numa tarde abafada, tudo mudou. Eu estava na sala, organizando os papéis que Dona Lúcia tinha deixado espalhados. O doutor Álvaro entrou, falando ao telefone, gesticulando, com o rosto vermelho de raiva. Ele largou uma pilha de documentos na mesa e saiu, batendo a porta. Fiquei ali, olhando para aquela bagunça, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Por que eu aceitava aquilo? Por que me deixava ser tratada assim? Foi então que vi um envelope pardo, meio amassado, com meu nome escrito à mão. Fiquei surpresa. Abri devagar, sentindo o coração acelerar. Dentro, havia uma carta da minha mãe, que eu não via há meses, desde que ela se mudará para o interior. Ela falava sobre saudade, sobre família, sobre como era importante ser fiel a si mesma. No final, ela escreveu: "Não deixe ninguém te diminuir, filha. Você é mais do que imagina." As palavras dela me deram força. Respirei fundo, enxuguei uma lágrima teimosa e voltei para a mesa. Comecei a organizar os papéis, separando por data, por assunto. Foi quando percebi algo estranho. Um dos documentos estava fora de ordem, com uma assinatura diferente das outras. Olhei mais de perto. Era um contrato, datado de 2 anos antes, com uma cláusula que parecia contradizer tudo o que o doutor Álvaro vinha dizendo nos últimos dias. Meu coração disparou. Eu tinha estudado direito por 2 anos, antes de largar o curso para seguir outra carreira. Mas ainda lembrava de algumas coisas. Peguei o contrato, li e reli. Aquela cláusula era crucial. Se fosse verdadeira, mudava tudo. O caso poderia ser ganho com aquele documento. Fiquei paralisada por alguns segundos. O que fazer? Mostrar para o doutor Álvaro? E se ele achasse que eu estava me metendo onde não devia? E se eu estivesse errada? Naquela noite, quase não dormi. Fiquei pensando na carta da minha mãe, nas palavras dela, na minha vontade de ser mais do que a garota do café. No dia seguinte, tomei coragem. Esperei o momento certo. O doutor Álvaro estava sozinho na sala, olhando para o mar, com uma expressão cansada. Bati na porta, devagar. "Com licença, doutor. Posso falar com o senhor 1 minuto?" Ele nem olhou para mim. "Se for sobre café, pode deixar na mesa." Respirei fundo. "Não é sobre café. É sobre o caso." Ele se virou, surpreso. "O que você quer dizer?" Mostrei o contrato. "Encontrei esse documento ontem. Acho que ele pode mudar tudo." Ele pegou o papel, desconfiado. Começou a ler, os olhos correndo pelas linhas, a expressão mudando aos poucos. Primeiro, incredulidade. Depois, surpresa. Por fim, um sorriso discreto, quase imperceptível. "Como você encontrou isso?" "Estava na pilha de documentos que o senhor deixou na sala. Achei estranho, resolvi ler." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim, de verdade, pela primeira vez. "Você entende disso?" Estudei direito por 2 anos. Não terminei o curso, mas ainda lembro de algumas coisas. Ele assentiu, pensativo. "Você tem razão. Essa cláusula muda tudo. Não sei como deixei passar." Fiquei ali, parada, esperando uma reação. Ele respirou fundo, passou a mão pelos cabelos. "Obrigada. Você salvou o caso."
Saí da sala com o coração acelerado. Pela primeira vez, senti que tinha feito algo importante. Que não era só a garota do café. Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. O Dr. Álvaro passou a me tratar com mais respeito. Começou a me pedir opinião sobre outros documentos, a me incluir nas conversas. Daniel ficou orgulhoso, me abraçou forte, disse que sempre soube que eu era especial. Mas, no fundo, o que mais me marcou foi a sensação de ter me encontrado. De ter mostrado, para eles e para mim mesma, que eu era mais do que imaginavam. Aquele verão terminou com uma vitória no tribunal e uma nova confiança em mim mesma. Nunca mais aceitei ser chamada de garota do café. E, sempre que duvido do meu valor, lembro da carta da minha mãe, do contrato que salvei e do olhar de respeito do Dr. Álvaro. Mas a história não termina aí. Porque, depois daquele dia, muita coisa mudou na dinâmica da família. E, principalmente, na forma como eu me via. Na manhã seguinte à vitória no tribunal, acordei com o som de risadas vindas da cozinha. Desci as escadas devagar, sentindo o cheiro de pão fresco e café. Quando entrei, todos estavam à mesa, conversando animadamente. O Dr. Álvaro me chamou com um gesto. Venha, sente-se conosco. Sentei, meio sem jeito. Dona Lúcia me serviu café, sorrindo. Daniel segurou minha mão por baixo da mesa. Pela primeira vez, senti que fazia parte da família. O Dr. Álvaro olhou para mim. Sério. Quero pedir desculpas. Fui injusto com você. Subestimei sua inteligência, sua capacidade. Se não fosse por você, teríamos perdido o caso. Fiquei sem palavras. Só consegui sorrir, emocionada. Obrigada, doutor. Fico feliz em ter ajudado. Ele assentiu, pensativo. Você já pensou em voltar a estudar direito? Acho que tem talento para isso. A pergunta ficou ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. Eu tinha largado o curso por insegurança, por medo de não ser boa o suficiente. Mas, depois daquele verão, comecei a reconsiderar. Passei o resto das férias ajudando o Dr. Álvaro com outros casos, aprendendo, perguntando, me envolvendo. Descobri uma paixão que estava adormecida, uma vontade de fazer a diferença. Quando as férias terminaram, voltei para a cidade com uma decisão tomada. Me matriculei de novo na faculdade de Direito. Daniel me apoiou, a família dele também. E, sempre que me sentia insegura, lembrava daquele verão, do contrato que salvei, do respeito que conquistei. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo começou com um simples café. Com a vontade de ajudar, de ser útil, de fazer parte. Mas, acima de tudo, com a coragem de não aceitar ser diminuída. De mostrar, para mim mesma e para os outros, que eu era mais do que a garota do café. E, se tem uma coisa que aprendi, é que, às vezes, basta um pequeno gesto, uma atitude, para mudar tudo. Para transformar uma história de exclusão em uma história de superação. Aquele verão ficou marcado na minha memória como o momento em que deixei de ser espectadora da minha própria vida e passei a ser protagonista. E, sempre que sinto o cheiro de café fresco, lembro de quem eu sou. E de tudo o que posso ser. Mas, para ser honesta, nem tudo foi fácil depois daquele dia. O respeito do Dr. Álvaro foi conquistado, mas a relação com Mariana, a irmã do Daniel, ficou mais tensa. Ela sempre foi reservada, um pouco competitiva, e parecia não gostar de dividir o espaço de destaque na família. Começou a me tratar com uma certa frieza, como se eu tivesse invadido um território que não era meu. Uma tarde, enquanto eu revisava uns papéis na varanda, ela se aproximou, sentou ao meu lado e ficou em silêncio por alguns minutos. O vento balançava os cabelos dela, e o cheiro do mar era quase hipnótico. Você sabe que meu pai nunca elogia ninguém, né? Ela disse, sem me olhar. Assenti, sem saber o que responder. Ele sempre foi assim. Exigente, distante. Eu passei a vida tentando agradar, tentando ser perfeita. E, de repente, você chega e resolve tudo com um documento. Senti um aperto no peito. Eu não queria competir com ninguém, Mariana. Só quis ajudar. Ela suspirou,
olhando para o horizonte. Eu sei. Mas, às vezes, é difícil não se sentir ameaçada. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ela se levantou e saiu, sem dizer mais nada. Aquela conversa me fez pensar em como, muitas vezes, as pessoas carregam inseguranças que a gente nem imagina. Mariana não era minha inimiga. Ela só estava tentando encontrar o próprio lugar, assim como eu. Com o tempo, nossa relação melhorou. Começamos a conversar mais, a compartilhar histórias, a rir juntas. Descobri que ela também tinha sonhos, medos, dúvidas. E, aos poucos, fomos construindo uma amizade verdadeira. Lucas, o irmão do Daniel, era o mais tranquilo da família. Sempre com um sorriso no rosto, fazia piadas para aliviar a tensão. Um dia, me chamou para caminhar na praia. Você sabe que virou lenda aqui em casa, né? Ele disse, rindo. Lenda? Sim. A garota do café que salvou o caso do papai. Acho que ele nunca vai admitir, mas ficou impressionado de verdade. Rimos juntos, e senti um alívio. Era bom saber que, apesar das dificuldades, eu estava conquistando meu espaço. Dona Lúcia, por sua vez, passou a me tratar como uma filha. Me chamava para ajudar na cozinha, para conversar, para desabafar. Contou histórias da juventude, dos desafios que enfrentou para criar os filhos, das vezes em que também se sentiu invisível. Às vezes, a gente precisa lutar para ser vista, minha filha. Mas, quando conseguem enxergar quem você é de verdade, tudo muda. As palavras dela ficaram comigo. E, naquele verão, aprendi que, para ser respeitada, eu precisava primeiro me respeitar. O relacionamento com Daniel também mudou. Ele passou a me admirar de uma forma diferente, mais profunda. Não era só paixão, era parceria, cumplicidade. Começamos a fazer planos para o futuro, a sonhar juntos. Uma noite, sentados na areia, ele segurou minha mão e disse: Eu me apaixonei por você porque você é forte, inteligente, corajosa. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Chorei, emocionada. Pela primeira vez, senti que estava exatamente onde deveria estar. O verão terminou, mas as lições ficaram. Voltei para a cidade com uma nova perspectiva, uma nova confiança. Recomecei a faculdade, enfrentei os desafios, superei os medos. Hoje, sou advogada. Trabalho com causas sociais, ajudando pessoas que, como eu, já se sentiram invisíveis. E, sempre que alguém tenta me diminuir, lembro daquele verão, do contrato que salvei, do respeito que conquistei. A vida é feita de pequenos momentos, de escolhas, de coragem. E, se tem uma coisa que aprendi, é que nunca devemos aceitar menos do que merecemos. A garota do café ficou para trás. Hoje, sou protagonista da minha própria história. E, se pudesse dar um conselho para quem está lendo isso, seria: nunca deixe ninguém te definir. Você é mais do que imaginam. Você é capaz de mudar o próprio destino. Aquele verão foi só o começo. O começo de uma vida inteira de conquistas, de desafios, de superação. E, sempre que sinto o cheiro de café fresco, sorrio. Porque sei que, por trás de cada xícara, pode haver uma história esperando para ser contada. O verão já estava quase no fim quando percebi que, apesar de tudo o que tinha acontecido, ainda havia feridas abertas naquela casa. O caso vencido trouxe alívio, mas também expôs rachaduras antigas, ressentimentos que vinham de longe e que, de alguma forma, eu havia ajudado a revelar. O doutor Álvaro, por exemplo, parecia mais leve, mas também mais introspectivo. Passava longos períodos caminhando sozinho pela praia, os pés afundando na areia molhada, o olhar perdido no horizonte. Às vezes, eu observava da varanda, tentando adivinhar o que se passava em sua mente. Uma tarde, decidi me aproximar. Caminhei até ele, sentindo o vento bagunçar meus cabelos e o cheiro de maresia invadir meus pulmões. Ele estava parado, olhando as ondas quebrarem, as mãos nos bolsos. Posso te fazer companhia? Perguntei, a voz baixa, quase tímida. Ele assentiu, sem tirar os olhos do mar. Ficamos em silêncio por alguns minutos,
ouvindo apenas o som das ondas e das gaivotas. Você sabia que, quando eu era jovem, queria ser poeta? Ele disse, de repente, me pegando de surpresa. Sorri, curiosa. Não sabia. Pois é. Mas meu pai dizia que poesia não enchia a barriga. Que eu tinha que ser advogado, como ele. E eu obedeci. Passei a vida defendendo causas, ganhando processos, mas, às vezes, me pergunto se não perdi algo no caminho. Olhei para ele, sentindo uma empatia inesperada. Acho que todos nós, em algum momento, nos perguntamos isso. Se estamos vivendo a vida que queríamos ou a que esperavam de nós. Ele sorriu, um sorriso triste. Você me fez lembrar disso. Da importância de olhar para além do óbvio. De não subestimar ninguém, nem a mim mesmo. Ficamos ali, lado a lado, compartilhando um silêncio confortável. Senti que, naquele momento, algo se curou entre nós. Não era mais só gratidão pelo documento que salvei. Era respeito, admiração mútua. Quando voltamos para casa, encontrei Daniel na cozinha, preparando um jantar improvisado. Ele estava de avental, o rosto suado, mas sorridente. Hoje é noite de pizza caseira, anunciou, animado. Rimos juntos, e logo toda a família se reuniu ao redor da mesa. Lucas trouxe um violão, Mariana abriu uma garrafa de vinho, Dona Lúcia preparou uma salada colorida. O clima era leve, descontraído, como se, finalmente, todos pudessem respirar aliviados. Durante o jantar, Daniel fez um brinde. Quero brindar a coragem. A coragem de quem não aceita ser diminuído, de quem luta pelo que acredita, de quem transforma desafios em oportunidades. A nossa garota do café, que hoje é muito mais do que isso. Todos levantaram as taças, sorrindo. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não tentei escondê-las. Era um choro de alívio, de gratidão, de pertencimento. Depois do jantar, ficamos conversando até tarde. Falamos sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Mariana contou que queria abrir uma livraria, Lucas revelou que pensava em morar fora do país, Dona Lúcia confessou que sonhava em viajar pelo mundo. O doutor Álvaro, surpreendendo a todos, recitou um poema que havia escrito na juventude. A voz dele tremia, mas os olhos brilhavam. Naquela noite, senti que, finalmente, fazia parte daquela família. Não como uma intrusa, mas como alguém que tinha conquistado seu lugar. Os dias seguintes foram de despedida. Arrumamos as malas, limpamos a casa, tiramos as últimas fotos na praia. Daniel e eu caminhamos de mãos dadas pela areia, falando sobre o que viria a seguir. Você tem certeza de que quer voltar para a faculdade? Ele perguntou, preocupado. Tenho. Pela primeira vez, sinto que é isso que eu quero. Não porque esperam de mim, mas porque eu acredito em mim. Ele sorriu, orgulhoso. Eu também acredito em você. Voltamos para a cidade com o carro cheio de malas, lembranças e promessas. A rotina recomeçou, mas eu já não era a mesma. No primeiro dia de aula, entrei na sala com o coração acelerado, mas determinada. Sentei na primeira fileira, anotei cada palavra do professor, participei das discussões. Fiz novas amizades, reencontrei antigos colegas, enfrentei desafios. Houve dias difíceis, claro. Dias em que duvidei de mim, em que pensei em desistir. Mas, sempre que isso acontecia, lembrava do verão na casa de praia, do contrato que salvei, do respeito que conquistei. Lembrava da carta da minha mãe, das palavras de Daniel, do poema do Dr. Álvaro. No final do semestre, fui convidada para um estágio no escritório do Dr. Álvaro. Aceitei, nervosa, mas animada. O ambiente era exigente, competitivo, mas ele me tratava com respeito, me dava responsabilidades, confiava em mim. Certa tarde, enquanto revisávamos um processo complicado, ele me chamou para conversar. Quero te agradecer de novo. Não só pelo que fez naquele verão, mas pelo que tem feito desde então. Você trouxe uma nova energia para o escritório, uma vontade de fazer diferente. Fiquei emocionada. Obrigada, doutor. Significa muito para mim. Ele sorriu,
paternal. E, por favor, pode me chamar de Álvaro. Rimos juntos, e senti que, finalmente, havia superado todas as barreiras. O tempo passou, e fui crescendo no escritório. Ganhei meu próprio espaço, meus próprios casos. Daniel e eu continuamos juntos, enfrentando os altos e baixos da vida a dois. Mariana abriu a livraria dos sonhos, Lucas foi morar na Espanha, Dona Lúcia começou a viajar pelo mundo. A família se reunia sempre que possível, e, em cada encontro, lembrávamos do verão em que tudo mudou. O verão em que a garota do café mostrou seu valor. Hoje, olho para trás com orgulho. Sei que minha história pode parecer simples, mas, para mim, foi uma revolução. Aprendi que não importa de onde você vem, nem o que esperam de você. O que importa é o que você faz com as oportunidades que aparecem, com os desafios que surgem. Aprendi a não aceitar menos do que mereço, a lutar pelo meu espaço, a acreditar em mim. E, acima de tudo, aprendi que, às vezes, basta um pequeno gesto para mudar tudo. A vida é feita de encontros, de escolhas, de coragem. E, se tem uma coisa que nunca vou esquecer, é que, por trás de cada xícara de café, pode haver uma história esperando para ser contada. E, se hoje sou advogada, se ajudo pessoas a encontrarem sua voz, é porque, um dia, alguém acreditou em mim. Porque, um dia, eu acreditei em mim. A garota do café ficou para trás. Hoje, sou protagonista da minha própria história. Mas, mesmo assim, nunca deixei de fazer café para quem amo. Porque, no fundo, sei que, às vezes, é nos pequenos gestos que mora a verdadeira grandeza. E, sempre que sinto o cheiro de café fresco, lembro daquele verão, daquela casa branca de janelas azuis, daquele contrato esquecido. Lembro do olhar de surpresa do Dr. Álvaro, do abraço apertado de Daniel, do sorriso tímido de Mariana, das palavras sábias de Dona Lúcia. Lembro de quem eu era. E de tudo o que me tornei. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque foi ali, entre xícaras de café e pilhas de documentos, que descobri minha força, minha coragem, meu valor. E, acima de tudo, descobri que, para ser respeitada, basta acreditar em si mesma. O resto, a vida se encarrega de mostrar. O verão passou, mas a história continua. Porque, todos os dias, alguém precisa ser lembrado de que é mais do que imaginam. De que pode, sim, mudar o próprio destino. E, se um dia alguém te chamar de garota do café, sorria. Porque, talvez, seja só o começo de uma grande história. Se desejar, posso expandir ainda mais, detalhando cenas específicas, diálogos, flashbacks ou aprofundando subtramas com outros personagens. Basta pedir. O tempo, depois daquele verão, parecia correr em outro ritmo. Eu me via, muitas vezes, parada diante da janela do meu novo apartamento, sentindo o cheiro do café que eu mesma preparava, e me perguntando como teria sido minha vida se eu não tivesse tido coragem de mostrar aquele documento. Às vezes, a lembrança vinha como um filme, o som das ondas, o calor do sol na pele, o olhar surpreso do Dr. Álvaro, a voz embargada de Daniel me dizendo que acreditava em mim. Outras vezes, vinha como um sussurro, uma sensação de pertencimento que eu nunca tinha experimentado antes. No escritório, a rotina era intensa. O ambiente era de respeito, mas também de cobrança. Eu sentia o peso da responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma leveza nova, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. O Dr. Álvaro, agora apenas Álvaro para mim, me tratava como igual. Ele me chamava para reuniões importantes, pedia minha opinião, confiava em minhas análises. Às vezes, ele até me presenteava com livros de poesia, como se quisesse compartilhar comigo aquela parte de si que ficou adormecida por tantos anos. Numa dessas tardes, ele entrou na minha sala com um sorriso discreto e um livro de capa azul nas mãos. Quero que leia esse poema, disse, estendendo o livro para mim. Me lembra muito você. Peguei o livro, sentindo o peso das palavras não ditas. Li o poema em silêncio, sentindo cada verso como se fosse um espelho da minha própria jornada. Quando terminei, olhei para ele, emocionada. Obrigada, Álvaro. Acho que nunca ninguém me enxergou assim. Ele sorriu, os olhos marejados.
Você me ensinou a enxergar além das aparências. A não subestimar ninguém, nem a mim mesmo. Esses momentos de conexão verdadeira eram raros, mas preciosos. Eu sabia que, por trás da fachada de advogado implacável, havia um homem sensível, cheio de dúvidas e sonhos não realizados. E, de alguma forma, eu também estava ajudando ele a se reencontrar. Com Daniel, a relação amadureceu. Passamos a dividir não só os sonhos, mas também as inseguranças, os medos, as pequenas alegrias do dia a dia. Ele me apoiava em cada decisão, celebrava cada conquista, enxugava minhas lágrimas nos dias difíceis. Às vezes, eu acordava no meio da noite e o encontrava me olhando, um sorriso sereno no rosto. O que foi? Eu perguntava, sonolenta. Só estou admirando a mulher incrível que você se tornou, ele respondia, me puxando para perto. Esses gestos simples, esses olhares de cumplicidade, eram o que me dava força para continuar. Porque, apesar de todas as conquistas, havia dias em que a insegurança batia forte. Dias em que eu me sentia, de novo, a garota do café, invisível, pequena diante dos desafios. Nesses dias, eu buscava refúgio nas palavras da minha mãe. Lia e relia a carta que ela me enviou naquele verão, sentindo o calor do seu amor atravessar a distância. Às vezes, ligava para ela, só para ouvir sua voz, seu riso, seus conselhos cheios de sabedoria. Filha, a vida é feita de escolhas. E você está escolhendo ser feliz, ser forte, ser você mesma. Isso é tudo o que importa. Essas palavras me embalavam, me faziam lembrar de onde eu vim, de quem eu era. Mariana, por sua vez, se tornou uma amiga inesperada. Depois de abrir a livraria, ela me convidava para tardes de conversa entre estantes de livros, xícaras de chá e risadas sinceras. Falávamos sobre literatura, sobre família, sobre as dores e delícias de crescer. Ela me contou sobre seus próprios medos, sobre a pressão de ser perfeita, sobre a vontade de ser vista além dos rótulos. Você me ajudou a enxergar que não preciso competir com ninguém, que posso ser feliz do meu jeito, ela disse, numa dessas tardes. Eu sorri, sentindo uma gratidão imensa por ter encontrado, naquela família, não só desafios, mas também aliados, amigos, pessoas que me ajudaram a crescer. Lucas, sempre aventureiro, mandava mensagens de lugares distantes, compartilhando fotos, histórias, saudades. Ele dizia que, onde quer que estivesse, levava um pouco daquele verão consigo. E, sempre que voltava ao Brasil, fazia questão de reunir a família, de celebrar a vida, de brindar as conquistas de cada um. Dona Lúcia, agora livre para realizar seus sonhos, me enviava cartões postais de cada cidade que visitava. Em cada um, uma mensagem de carinho, de incentivo, de orgulho. Você é como uma filha para mim. Nunca se esqueça disso, ela escreveu, certa vez, de Lisboa. Essas pequenas demonstrações de afeto eram o que me sustentava nos dias difíceis. Porque, apesar de tudo, a vida continuava cheia de desafios. O mundo do direito era competitivo, exigente, muitas vezes cruel. Havia colegas que duvidavam de mim, que tentavam me diminuir, que achavam que eu só estava ali por causa do Álvaro. No começo, essas insinuações me machucavam. Eu voltava para casa chorando, sentindo o peso do preconceito, da inveja, da desconfiança. Mas, aos poucos, aprendi a me blindar. Aprendi a confiar no meu valor, no meu trabalho, na minha trajetória. E, sempre que alguém tentava me reduzir a um rótulo, eu sorria. Porque sabia que, por trás daquele sorriso, havia uma história de superação, de coragem, de resiliência. Com o tempo, conquistei meu espaço. Ganhei respeito, admiração, reconhecimento. Fui convidada para palestras, participei de congressos, escrevi artigos. Meu nome começou a ser associado à competência, à ética, à sensibilidade. Mas, acima de tudo, nunca perdi minha essência. Nunca deixei de ser aquela garota que faz café para quem ama, que escuta com atenção, que acolhe com carinho. Porque, no fundo, é isso que me faz feliz, saber que posso fazer a diferença, que posso inspirar outras pessoas a acreditarem em si mesmas. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória cheia de curvas, de quedas, de recomeços.
Vejo uma menina insegura, que se tornou uma mulher forte, determinada, apaixonada pela vida. E, se pudesse dar um conselho para quem está começando agora, seria: não aceite menos do que merece. Não deixe que te definam, que te limitem, que te façam duvidar de si mesma. Você é capaz de tudo o que sonha. Basta acreditar, persistir, lutar. A vida é feita de encontros, de escolhas, de coragem. E, se um dia alguém te chamar de garota do café, lembre-se, talvez seja só o começo de uma grande história. Porque, no fim das contas, somos todos feitos de pequenas vitórias, de grandes desafios, de sonhos que insistem em florescer, mesmo nas condições mais adversas. E, sempre que sinto o cheiro de café fresco, fecho os olhos e agradeço. Por tudo que vivi, por tudo que aprendi, por tudo que ainda está por vir. E foi assim que, de garota do café, eu me tornei a pessoa que salvou o caso mais importante da carreira dele. Mais do que isso, provei para mim mesma que ninguém pode definir o meu valor. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Espero que ela tenha tocado seu coração e te lembrado de nunca aceitar menos do que merece, não importa o que digam sobre você. Se você já viveu algo parecido, compartilha comigo nos comentários aqui na descrição. Eu leio cada relato com muito carinho e quero muito saber como você superou seus próprios desafios. E se essa história te inspirou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e deixar seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Juntas, somos mais fortes. Até a próxima história.